Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. Você sabia que eu havia guardado este texto? Eu queria manter essa promessa escolhida em estoque até que eu chegasse perto do Jordão. E eu esperava que, então, em minhas últimas horas, eu pudesse ter o privilégio de desfrutar de sua doçura e cantar com lábios alegres. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Outro dia, descobri que precisava comer este pão celestial imediatamente e o fiz. Pais dizem a seus filhos: você não pode ter seu bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Mas essa regra não se aplica às consolações de Deus. Você pode desfrutar de uma promessa e ainda tê-la. Sim, e ainda mais porque a sua fé se alimentou da sua gordura. Eu obtive mel deste verso alguns dias atrás, quando uma tempestade uivou poderosamente ao meu redor e minha vida estava sob risco. Mas a sua doçura ainda está lá. Eu a desfrutarei também, sem dúvida, quando chegar perto do Jordão da morte, mas já a tive selada em minha própria alma com riqueza e plenitude de conforto pelo bendito Espírito de nosso Deus. Eu oro a Deus para que todo crente que está sobrecarregado possa encontrar este verso tão precioso para o seu coração como eu encontrei para o meu. Este verso é, sem dúvida, muito aplicável à experiência da morte. Mas certamente esse não é o seu único propósito. Ele tem uma aplicação indescritivelmente deliciosa para os moribundos, mas também é para os vivos. E neste momento, se, por meio de provações peculiares, o seu coração está abatido dentro de você e você está atravessando a sombra da morte, peço que repita as palavras do texto e que o Senhor o ajude a sentir que elas são verdadeiras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. As palavras não estão no tempo futuro e, portanto, não são reservadas para um momento distante. Não adie para o futuro o que você precisa tão urgentemente no presente. Embora eu ande, mesmo nesta hora, pelo sombrio vale, tu, ó Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Davi não estava morrendo. O salmo está cheio de vida feliz e pacífica. Ele está deitado em pastos verdes e seguindo o seu Senhor pelas águas tranquilas. E se uma nuvem desceu sobre ele, e ele se sente como um ameaçado pela morte, ele ainda espera que bondade e misericórdia o seguirão todos os seus dias. A canção não deve ficar na prateleira até o nosso último dia, mas deve ser cantada em nossos instrumentos de cordas todos os dias de nossas vidas. Portanto, vamos cantá-la neste momento sagrado, nos átrios da casa do Senhor e no meio daqueles que o amam. Chamo sua atenção primeiro para o vale e seus terrores, o vale da sombra da morte. Imagine uma ravina estreita, algo parecido com o vale Gondo Gorge ou alguma outra passagem severa nos Alpes mais altos, onde as rochas parecem empilhadas até o céu e a luz do sol é vista acima como através de uma fenda estreita. Às vezes, as dificuldades são acumuladas uma sobre a outra, em pilhas, e a estrada é uma passagem triste pela qual o peregrino, em sua jornada para o céu, deve seguir seu caminho. Coloque diante dos olhos um vale fechado com rochas estupendas que parecem encontrar-se acima. Uma passagem estreita, escura, como a meia-noite. Por meio desse vale, ou desfiladeiro rochoso, o corredor celestial deve seguir o caminho designado para ele no propósito eterno da mente infinita. Através de uma fenda tão sombria,
muitos filhos de Deus estão seguindo o seu caminho neste momento, e a eles eu falo. Nossa primeira observação sobre isso é que é extremamente sombrio. Essa é sua principal característica. É o vale da sombra, a sombra da morte. A morte é terrível e a própria sombra dela é fria e gelada. Congela até o âmago. Já fiquei sob rochas que não apenas me esfriaram, mas lançaram um frio úmido horrível, como se o abraço da morte tivesse estado sobre mim e seu frio dentro de mim. Você se apressa em escapar de uma sombra mortal que tende a te atingir como uma febre. E talvez essa seja a sombra lançada pelas asas da morte, quando o homem sente que está sob tamanha dificuldade que não pode viver e nem mesmo deseja fazê-lo se pudesse. A alegria da vida foi como o sol sob um eclipse, e na sombra fria, escura e úmida de uma tristeza terrível, o homem se acovardou e, sob o ataque gelado da dúvida, tremeu, sentiu-se febril e assustado, e ficou como um fora de si. Eu falo com alguns jovens corações aqui que, espero, não conhecem nada sobre essa escuridão. Não desejo conhecê-la. Mantenha-se brilhante enquanto puder. Cante enquanto puder. Seja uma cotovia e voe alto e cante enquanto sobe. Mas há alguns dos filhos de Deus que não são muito da linha das cotovias. Eles são muito mais parecidos com corujas. Eles sentam sozinhos e ficam em silêncio. Ou se abrem a boca, é para dar um grito descontente. Companheiros de dragões e companheiros muito adequados. Esses tristonhos precisam de toda a gentil simpatia que podemos lhes oferecer. Mesmo aqueles que são brilhantes e alegres, muitos deles, ocasionalmente, passam pelo vale sombrio, onde tudo é triste e seus espíritos caem abaixo de zero. Eu sei o que irmãos sábios dizem. Você não deve ceder aos sentimentos de depressão, certo? Não devemos mesmo, mas nós o fazemos, infelizmente. E talvez, quando seu cérebro estiver tão cansado quanto o nosso, vocês não se comportem com mais coragem do que nós. Mas as pessoas desanimadas são culpadas ao alimentarem isso. Eu sei que são, mas também são dignas de compaixão. Talvez, se aqueles que simplesmente apontam isso com tanta fúria pudessem saber o que é a tristeza dentro delas, eles achariam cruel espalhar apenas culpa onde o conforto é necessário. Existem experiências dos filhos de Deus que estão cheias de escuridão espiritual. Estou quase convencido de que aqueles dos servos de Deus que foram mais favorecidos sofreram, no entanto, mais vezes de escuridão do que outros. O pacto nunca é conhecido por Abraão tão bem quando um horror de grande escuridão vem sobre ele. E então ele vê a lâmpada brilhante se movendo entre as peças do sacrifício. O maior do que Abraão foi levado cedo pelo Espírito para o deserto, e ainda mais tarde, antes de encerrar sua vida, ele estava triste e muito abatido no jardim. Nessa tristeza, para a qual há uma necessidade, os crentes têm um contraste negro que destaca o brilho do amor eterno e da fidelidade. Bendito seja Deus por montanhas de alegria e vales de paz e jardins de prazer. Mas há um vale de sombra da morte e a maioria de nós atravessou suas tremendas trevas. Além disso, há partes da vida humana que são perigosas, além de sombrias. Ao viajar pelas passagens do Oriente, geralmente é necessário uma escolta, pois os ladrões se escondem entre as rochas e atiram no viajante, ou bloqueiam seu caminho com espada e lança. O nome do passo de Khyber, no Paquistão, com seus 58 quilômetros, ainda é terrível em nossas memórias, e há Khybers na vida da maioria dos homens. Existem pontos na história humana que são especialmente perigosos. Vocês que são iniciantes, não quero assustá-los. Não quero dizer que os caminhos da sabedoria são terríveis, pois não são. Não, seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Mas apesar disso, há inimigos na estrada para o céu e existem caminhos de ladrões, onde quando o inimigo encontra seu espírito abatido, ele pula sobre você sem aviso com tentação. E antes que você perceba, pode estar ferido e gravemente aflito. Existem pontos no vale da sombra da morte, onde cada arbusto esconde um adversário.
onde as tentações surgem do próprio chão como as serpentes ardentes entre a areia do deserto, onde a alma está entre leões, leões que estão acesos pelo fogo do inferno. Se você ainda não chegou a essa parte da sua peregrinação, fico feliz com isso e espero que você possa ser poupado em resposta àquela oração necessária: não nos deixe cair em tentação. Mas se você é chamado a caminhar por essa ravina perigosa, o que fará? Dirá isso: sim, mesmo que eu caminhe por aquele passo perigoso do qual ouvi falar, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me confortam. Lembre-se de que um cristão nunca está em tanto perigo de abundância de tentação quanto da segurança carnal do seu próprio coração. Muitas vezes estamos mais em perigo quando não somos tentados. E o pior demônio do mundo pode não ser um demônio de verdade. Livra-me, disse um homem de grande experiência, de um demônio adormecido, pois se ele ruge para mim, me mantém acordado. Mas quando ele me deixa em paz, então meu coração presume que tudo está seguro e sou traído. Vocês, jovens ou velhos, que são colocados no curso da providência em posições de grande provação e tentação, não precisam desejar um caminho mais fácil, pois pode ser que vocês estejam mais seguros agora, estando alertas, do que aqueles que não são severamente testados, mas estão em grande perigo devido à preguiça e à indiferença espiritual. É melhor consumir-se com fogo do que perecer de podridão seca. As frias montanhas de provação são muito mais seguras do que as planícies quentes do prazer. Portanto, não estou alarmado com o perigo manifesto, nem gostaria que você ficasse grandemente consternado, porque há um desfiladeiro sombrio entre você e o céu. Uma das principais razões da tristeza é o fato de que este passo terrível está envolto em mistério. Você não sabe qual é a tristeza, a sombra da morte, o que isso significa? Você não consegue discernir a forma que paira sobre você. Você não pode agarrar o inimigo. Não adianta sacar uma espada contra uma sombra. Bunyan representa o peregrino como guardando sua espada quando chegou ao vale da sombra da morte. Ele havia lutado com Apolion com ela, mas quando chegou à meia-noite daquele vale horrível, ela não lhe serviu de nada. Tudo estava tão velado, escondido e escurecido na escuridão. Hobgoblins, como ele o chamava, criaturas míticas de tantos contos, pairavam ao redor. No caso de John Bunyan, isso era uma figura, formas estranhas e singulares de dúvidas que ele não conseguia enfrentar com raciocínio ou superar com argumentos. Um homem pode reunir coragem contra uma coisa que conhece, mas o mal que ele não conhece o enfraquece. Ele não sabe qual é a provação e, no entanto, um estranho sentimento que mata a alegria o domina. Ele não consegue ver a extensão de sua perda nos negócios, mas teme que tudo vá embora. Ele não sabe o fim da doença de seu filho, mas a morte parece estar ameaçando. Tudo é suspense e suposição, e o mal dos males é incerteza. O que assustou Belsazar quando a escrita apareceu na parede, sem dúvida, foi que ele podia ver a mão, mas não conseguia ver o braço e o corpo aos quais a mão pertencia. Parecia tão estranho ver a escrita mística em letras de relâmpago e nada mais. Assim, às vezes, parece-nos que não conseguimos entender nossa condição, não conseguimos entender os tratos de Deus conosco. Parecemos estar em desacordo com a providência. Chegamos a um lugar onde dois mares se encontram e não conseguimos entender a correnteza. Nossa tentação tem sido comparável a um ciclone e não sabemos para que direção o furacão está indo. Estamos no poder de um redemoinho, jogados de um lado para outro. Tais coisas acontecem aos filhos de Deus de vez em quando. E o que devem fazer quando se encontram nessas perplexidades, nesses problemas misteriosos que não conseguem descrever de forma alguma? Devem fazer, e Deus os ajude a fazer, como este homem abençoado que, na paz e confiança da fé, seguiu seu caminho cantando: ainda que eu ande pelo vale sombreado, pelas asas misteriosas da morte, e mesmo que eu não saiba nada sobre o meu caminho e não o entenda, ainda assim não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu conheces o caminho que eu tomo. Não há mistérios para o meu Deus. Tu tens o fio deste labirinto e certamente
me conduzirás por ele, porque, portanto, eu deveria temer. O teu bordão e a tua vara me consolam. Escuridão, perigo, mistério. Esses três todos desaparecem quando a fé acende a sua lâmpada celestial, abastecida com o óleo dourado da promessa. E isso não é tudo. A ideia de solidão está no texto. O caminho é solitário e o peregrino canta: ainda que eu ande, como se caminhasse sozinho, sem ninguém compartilhando o seu caminho sombreado. A solidão é uma grande provação para alguns espíritos, e alguns de nós sabem muito bem o que isso significa, pois habitamos sozinhos, em um sentido espiritual. Mas você pode dizer: você nunca se mistura com multidões? Sim, e não há solidão como essa, quando o seu trabalho e posição o colocam como em um monte sozinho. Você saberá o que eu quero dizer. Para as ovelhas há muitos companheiros, mas para o pastor, poucos. Aqueles que cuidam das almas passam por situações em que são separados de toda ajuda humana. Ninguém sabe de suas preocupações ou pode adivinhar o peso de sua alma. E aqueles que tentam se solidarizar com você falham na tentativa generosa. Alguns de vocês talvez estão em uma posição em que reclamam: ninguém jamais foi testado como eu. Sinto como se Deus tivesse me colocado como alvo de suas flechas. Ou talvez você murmure: pode haver muitos mais aflitos do que eu, mas nenhum do meu modo peculiar. Sofro singularidade de prova. Assim é, e isso é uma parte essencial da amargura do seu cálice, lamentar que você esteja sozinho. Mas você não dirá com seu divino mestre: você me deixará sozinho, e contudo, não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Agora é a hora de ter fé. Quando você confia em Deus e em um amigo, há uma pergunta se é em Deus que você confia ou no amigo. Mas quando o amigo deixou e apenas Deus está perto, nenhuma questão permanece. Se você e eu estamos caminhando juntos e um cachorro nos segue, quem sabe qual é o mestre do cachorro? Mas quando você vai para a esquerda e eu viro para a direita, todos verão qual de nós é o dono do cachorro, vendo quem ele segue. Se você pode confiar somente em Deus, então você realmente está confiando nele. E se quando as correntes da criatura secam, você pode se curvar ao poço transbordante do Criador e beber lá, então você é um crente e não há erro sobre isso. É lucrativo ser levado à solidão para provar se estamos confiando apenas em Deus ou não. É ruim ficar com um pé no mar e outro na terra. Um anjo pode ficar em uma posição assim, mas não é segura para seres humanos tão carregados como homens e mulheres. Precisamos colocar ambos os pés na rocha eterna, ou o pé que está no mar das mudanças internas será nossa ruína. Minha alma, espere somente em Deus. Quando a única base da nossa fé é o poder e a fidelidade do Senhor, aprendemos a gloriar na ausência de toda ajuda visível e cantamos com o coração alegre: embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Deixe-me acrescentar que, apesar deste vale ser sombrio, perigoso, misterioso e solitário, ele é frequentemente atravessado. Muitos mais passam por esta estrada do que algumas pessoas imaginam. Entre aqueles que usam um semblante alegre em público, há muitos que estão bem familiarizados com este vale sombrio. Eles já passaram por ele muitas vezes e podem estar nele agora. Eu, quando uso o saco da tristeza, tento amarrá-lo em torno dos meus quadris sob minhas roupas externas, e não onde todos possam vê-lo. Pois o mestre não disse: quando jejuardes, ungis a cabeça e lavai o rosto, para que não mostres aos homens que jejuas? Porque devemos desanimar os outros. Há tristeza suficiente no mundo sem espalhar infecção publicando nossos problemas. Livros de história são enviados para mim para revisão, e quando percebo que eles contêm histórias dolorosas de pobreza, eu acabo rapidamente com eles. Eu vejo o suficiente de tristeza na vida real. Não preciso de ficção para me angustiar o coração. Se homens e mulheres precisam escrever obras de ficção, eles poderiam se dedicar mais a escrever alegremente e não partir os corações das pessoas com meras ficções. Se eu tiver que chorar, que seja por uma tristeza real e não por uma aflição inventada.
Mas é assim. Algumas pessoas gostam de contar a história de suas tristezas e se importam pouco com a influência que isso pode ter sobre os outros. Elas poderiam ter um pouco mais de consideração pelo próximo. Se o meu próprio coração está sangrando, como muitas vezes está, por que ferir os outros? Às vezes, é valente ficar em silêncio. Como o cantor disse, suporte, se firme e esteja silencioso. Não conte a ninguém sua miséria. Certamente é verdade que um grande número dos melhores servos de Deus atravessaram as profundezas do Vale da Sombra, e isso deve confortar alguns de vocês. Os passos dos santos estão no Vale do Choro. Os santos marcharam pela Via Dolorosa. Você não vê suas pegadas? Acima de todos, marque uma pegada. Você não a vê? Incline-se e fixe o olhar nela. Ajoelhe-se e observe. Se você a observar bem, verá a marca de um prego. Tão certo quanto esta palavra de Deus é verdadeira, seu Senhor sentiu o frio da sombra da morte. Não há escuridão de espírito, a parte do pecado, na qual Jesus não tenha caído. Não há problema de alma ou agitação do coração que seja livre do pecado e que o Senhor não tenha conhecido. Ele diz, o opróbrio partiu meu coração, e estou a perecer. E esperei por alguém que se condoesse, mas não houve, e por consoladores, mas não os achei. O pé do Senhor da vida está marcado na rocha para sempre, mesmo no vale da sombra da morte. Não devemos avançar alegremente para a cruz e a morte em Jerusalém, quando Jesus vai adiante de nós? Vou encerrar minhas observações sobre essa via escura de terrores, mostrando que, por mais escura e sombria que seja, não é um caminho profano. Nenhum pecado está necessariamente ligado à tristeza do coração, pois Jesus Cristo, nosso Senhor, disse uma vez, a minha alma está profundamente triste até a morte. Não havia pecado nele e, consequentemente, nenhum em sua profunda tristeza. Nunca conhecemos uma alegria ou tristeza completamente isenta de mal, mas na própria tristeza não há causa necessária de pecado. Um homem pode ser tão feliz como todos os pássaros no ar e não haver pecado em sua felicidade. E um homem pode estar extremamente triste e ainda assim não haver pecado na tristeza. Não digo que não haja pecado em todos os nossos sentimentos, mas os sentimentos em si não precisam ser pecaminosos. Portanto, eu tentaria animar qualquer irmão ou irmã que esteja triste, pois sua tristeza não é necessariamente irrepreensível. Se seu espírito abatido surge da incredulidade, que eles se disciplinem e clamem a Deus para serem libertos dela. Mas se a alma está suspirando, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ser morto não é uma culpa. Se o homem clama, ó meu Deus, a minha alma está abatida dentro de mim, por isso lembrar-me-ei de ti. Que sua alma esteja abatida dentro dele não é pecado. Se for necessário, diz o apóstolo, vocês estarão contristados por várias provações. Não apenas se for necessário estais nas provações, mas estais contristados através delas. Existe uma necessidade para o coração quebrantado, pois é na tristeza do espírito que se encontra a essência da prova. Salomão não disse, a dor não cura o mal? Se a pancada não deixar sua marca, não houve disciplina que nos faça bem. A tristeza do espírito, portanto, não é em todas as ocasiões um assunto pelo qual precisamos nos condenar, embora seja sempre bom sermos duros conosco mesmos. No entanto, por mais que possamos censurar a nós mesmos por tristeza do coração, devemos ter cuidado para não condenar os outros, pois o caminho da tristeza não é o caminho do pecado, mas uma estrada sagrada, santificada pela oração de miríades de peregrinos, agora com Deus. Peregrinos que, passando pelo vale de Baca, o tornaram em uma fonte. A chuva também encheu os seus tanques. Sobre tais está escrito, eles vão de força em força, cada um deles chega perante a face de Deus em Sião. Nesta vida, até hoje, eu gritei em muitos vales sombrios de depressão de espírito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Venha-se cansado
Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei